Olá, pessoal. Hoje, 30 de junho de 2023, meu nome é Marcos Alencar. Estamos aqui no canal Trabalhismo e Debate, descomplicando o direito do trabalho. Hoje eu trago uma notícia, para mim, muito inusitada. Está no portal de notícias do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que congrega Distrito Federal e Tocantins. Por ser Distrito Federal, está na porta do Tribunal Superior do Trabalho, né? Distrito Federal Brasília. E o que é que está dito, né, lá no portal de notícia? Vou ler a notícia e vou colocar aqui embaixo do vídeo o link. Décima é a 10ª região, que eu acabei de citar, passará a utilizar o sistema Veritas. O que é isso? Olha, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região de Santa Catarina, a ferramenta de geolocalização Veritas foi criada pela Seção de Provas Digitais, vinculadas à Secretaria de Execução de Santa Catarina, no ambiente do Laboratório de Inovação, Inteligência, Objetivos e Desenvolvimento Sustentável. O Veritas é um sistema capaz de gerar relatórios amigáveis que facilitam a visualização e a interpretação dos dados de localização, inclusive com mapas. Como funciona? Os dados de localização decodificados pelo Veritas mostram todos os lugares por onde circulamos ao longo do dia. Podem ser obtidos a partir de duas formas: pelas antenas das operadoras de telefonia ou pelo Google. Então, quem tem um celular com internet ou uma conta no Google pode ter as suas informações de localização rastreadas. No caso da telefonia, o magistrado pode conseguir esses dados enviando um ofício às operadoras ou diretamente por meio de convênio judicial firmado entre o TRT-10 e algumas delas. No caso do Google, os dados devem ser enviados pelas próprias partes por meio do aplicativo Google Takeout, após serem intimadas pelo juízo. Para a Justiça do Trabalho, a vantagem é que essas informações podem ser utilizadas como prova digital de jornada, vínculo de emprego, bem de família, dentre outros, seja na fase de conhecimento ou execução de um processo. A tecnologia do Veritas está alinhada à plataforma digital do Poder Judiciário, do CNJ, o que possibilita ser utilizado posteriormente por outros tribunais. Para a implantação e treinamento, a Secretaria de Execuções Especiais e Pesquisa Patrimonial do TRT-10 realizou um encontro no dia 22 de junho, nas dependências da unidade, com o servidor Gustavo Castro, que trabalha na área de produção de provas digitais do TRT-12, para a equipe da 10ª adquirir o reconhecimento e aprimoramento do sistema. Pois eu sou totalmente contrário a esse tipo de procedimento, a esse sistema. E vou explicar por quê. Primeiro, eu estou falando aqui o foco em relação à jornada de trabalho, tá? Primeiro, o dado de uma pessoa circular, a sua intimidade, o seu celular, o seu rastreamento é um dado íntimo, é um dado sensível. Ele não pode ser acessado dessa forma como está dito aí na notícia. Então, essa é a minha opinião. Segundo ponto da minha opinião, existe uma portaria do próprio Ministério do Trabalho, que é a 1510/09 de 2009, na época do então ministro Carlos Lupe, que acabou com todo o sistema eletrônico de ponto, dizendo que só um relógio específico destinado para aquela atividade, que é controle de ponto, pode ser utilizado como meio de prova de jornada. Outro mecanismo não pode ser utilizado, salvo aqueles que são homologados pela portaria do Ministério do Trabalho. É verdade que hoje existe um sistema de ponto que está no próprio telefone celular, um aplicativo. Mas aquilo ali tem uma homologação, tem uma certificação. E o aplicativo ele foi criado especificamente para controle de jornada. Existe, na história da Justiça do Trabalho, uma jurisprudência muito interessante, que eu chamo de jurisprudência do tacógrafo. O tacógrafo é um equipamento que equipa os caminhões, né, os ônibus, veículos de grande porte, e que ele mapeia toda a velocidade do veículo, o tempo de funcionamento. Muitos juízes quiseram utilizar o tacógrafo como prova de jornada de trabalho de pessoas que trabalhavam em veículos equipados com esse equipamento. E a jurisprudência foi dominante em dizer: tacógrafo não foi criado para controle de ponto, foi criado para controle de frota, de veículo, para que as autoridades
pudessem entender o que é que aconteceu com o veículo naquele período que está sendo observado, em relação à velocidade, né, em relação às paradas. Então, o tacógrafo ele existe para isso, ele foi criado para isso, não foi criado para controle de ponto. Então, estou fazendo aqui uma analogia com essa história do celular. Mas vamos lá. A partir do momento que eu entendo que o meu rastreamento ele pode ser utilizado a meu favor na justiça, eu estimulo a manipulação, né? Posso manipular essas informações, posso esquecer meu celular na gaveta e ir embora. Eu posso sair para o intervalo. Hoje nós vivemos nas cidades tão ameaçadas que eu posso simplesmente deixar meu celular no escritório, no meu emprego, e ir almoçar e descansar na padaria da esquina. E pela essa Veritas, esse sistema que está sendo defendido lá por Santa Catarina, né, que não tem lei nenhuma regulamentando isso, é importante dizer, eu pelo menos desconheço, não conheço isso, nenhuma lei que preveja isso, né? Então, isso aí vai aferir de forma falha, porque eu deixei meu celular na empresa e fui para a esquina almoçar e fiquei lá descansando. Não quer dizer que aonde meu celular esteja, eu tenha que estar. Outro ponto muito importante, e aí chegamos ao embate legal. Existe na CLT o artigo 4º, né, que diz o seguinte, que ele considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. E aí, nesse mesmo artigo 4º, nós temos o parágrafo 2º dizendo o que não é tempo à disposição do empregador. E ele diz, não será computado, parágrafo 2º do artigo 4º da CLT, está em vigor. Não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no artigo 58 da CLT. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares. E ele relaciona em 8 itens: práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Tudo isso não é tempo à disposição, não deve estar marcado como hora de trabalho. Então, como é que esse sistema, entre aspas, Veritas, pode ser credibilizado como algo que controle o ponto por um rastreamento de um equipamento de um telefone celular que não foi feito para controlar a jornada? Isso, na minha concepção, é um grande equívoco, tá? É um grande equívoco. E isso aqui eu comparo com a história da mentira, que ela é falada muitas vezes e se torna verdade. As coisas vão acontecendo, meio que em atropelo, né? Em atropelo à lei. E se alguém não levantar uma bandeira e disser, epa, para onde vocês vão? A legislação não trata nada disso. Existe uma portaria do Ministério do Trabalho dizendo como é que se controla a jornada. Existe todo um rigor de controle de jornada. E a própria CLT diz que estar dentro da instalação do empregador não significa estar trabalhando, estar à disposição do empregador. Então, como é que o juiz vai conseguir, por análise de um dado de uma torre de um celular, né, por um corredor do Google, dizer que esse dia aqui ele trabalhou tantas horas e tantas horas ele estudou, folgou, ou descansou, ou estava no banheiro tomando um banho, fazendo a sua higiene pessoal? Eu vejo isso como um gravíssimo equívoco. Tomei ciência disso hoje, estou trazendo aqui e espero que haja uma ampla repercussão contrária a esse tipo de procedimento, porque isso é, como eu disse, um grave equívoco e viola o que o próprio artigo 4º da CLT está dizendo em toda a jurisprudência, que diz que para se controlar a jornada tem que se ter equipamento, tem que se ter software destinado para tal finalidade, e não esse tipo de procedimento. É isso aí. Em breve a gente volta. Tchau.